pessoal, aqui quem fala é Natan. Vamos estar dando sequência na nossa matéria, ok? Pessoal, só um ponto aqui que eu queria estar ressaltando, que esse slide, essa matéria que eu estou entrando nela hoje, ela não entra na prova nossa, que é essa semana, correto? Então, essa matéria vai ser a continuação do que a gente está falando, mas é a matéria da próxima etapa, ok? Então, nós vamos seguindo com a matéria. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me chamar, correto? Então, pessoal, hoje a gente vai estar entrando na matéria de conformação mecânica, ok? Então, nela nós vamos estar falando sobre alguns métodos utilizados, né, para estar fazendo essa conformação, que é essa mudança no aspecto, né, do material. E dentro dele nós vamos estar falando sobre mais alguns tipos de ensaios que fizemos, certo? E para isso, não só os ensaios, mas algumas formas de conformação que é bem parecida com o ensaio. Perfeito? Então aí vocês vão ver que é muito bacana essa parte de conformação mecânica. Então, né, ó, só para a gente ter uma ideia do que se trata essa conformação mecânica, em ideia principal, o que nós vemos de mais comum aí tá como forjamento, laminação, ok? Processo de soldagem, isso tudo envolve a conformação do material, ok? Onde a gente impõe alguma força, alguma resistência, uma pressão nesse material e ele muda a sua forma, ok? Para a forma no qual nós estamos estipulando para ela estar, né, se modificando e tornando o que é necessário, correto? Então aí podemos ver algumas imagens, né, na questão de usinagem também, podemos ver moldes, né, muita coisa, correto? Então, como introdução, né, vamos entrar aqui, ó, que existem diversos processos de fabricação. Podem ser utilizados nas manufaturas de um produto, ok? Então, né, esse processo de conformação, ele é a mesma coisa que um processo de fabricação do material, correto? Então, para isso, nós devemos ver que existe duas ramificações. O que significa? No processo de fabricação, nós temos duas partes que se dividem, né? Uma delas leva como referência a remoção do cavaco, ok? Que seria a remoção de parte do material. Então, isso é um processo da fabricação. E nós temos um outro processo de fabricação que não envolve a remoção do cavaco, ok? Então, o material, a gente não tem essa retirada do material em si dele. Como a parte que está relacionada à remoção do cavaco, ela é ligada diretamente a um processo de usinagem, ok? Esse processo de usinagem, novamente, é ramificado, né? Ele é dividido em como? Uma usinagem convencional e uma usinagem não convencional, certo? Para a usinagem convencional, nós temos aí torneamento, fresamento, furação, retificação, mandrilamento, brunimento, serramento, rosqueamento, aplanamento e alargamento, ok? Esses são os tipos de usinagens, né, com remoções de cavaco, porém de forma convencional. O que muda, né, para o outro lado da ramificação é que a gente tem o tipo de usinagem não convencional, que é o jato de água, o jato abrasivo, fluxo abrasivo, ultrassom, eletroquímica, eletroerosão, laser, plasma, feixe de eletrodos, química. Então aí são os processos não convencionais dentro da usinagem, correto? Voltando um pouco aqui agora, vamos até marcar aqui, ó, em processo de fabricação onde não ocorre a remoção do cavaco, né, sem a remoção do cavaco, nós temos então a fundição, a soldagem, a metalúrgica do pó e a conformação, que é onde vamos estar dando maior ênfase na nossa matéria. Então, agora, dentro de conformação, que é um método sem remoção de cavaco, né, no processo de fabricação de materiais, nós temos várias linhas. Entre elas, nós temos a laminação, a extrusão, trefilação, forjamento e a extremoafiação. Então, o que a gente vai ter? Vamos estar falando desses processos em si, ok? Talvez vamos ter alguns cálculos, eu ainda estou pensando se eu coloco mais alguns cálculos, mas para evitar de agarrar muito com a matéria,
Vamos passando primeiro a parte mais textual e aí a gente vai abordando esses diversos assuntos, correto? Então, seguindo aí, alguns fatores que destacam a escolha do processo são as seguintes: o tipo de produção, a tolerância dimensional do produto, a qualidade superficial, né, do que a gente está fazendo também, o custo, certo? Então esses são os 4 pilares aí que nós devemos estar avaliando para poder fazer a melhor escolha do processo de fabricação, né, de conformação do material que nós necessitamos. Então, o que é a conformação? Conformação é um processo mecânico onde se obtém peças através dos tipos de esforços aplicados, ok? Então, conformação nada mais é que nós conseguirmos peças, né? Conseguimos o objeto, a peça acabada que nós precisamos, através de esforços aplicados de diferente forma, que é basicamente alguns esforços que nós já falamos anteriormente, até nos ensaios, né, de materiais. Então, o que acontece? Nós temos, então, 2 divisões novamente, que é o quê? A compressão direta e a compressão indireta. Na compressão direta, nós temos o forjamento e a laminação, que são os 2 nossos primeiros assuntos que vamos estar falando. Para a compressão indireta, nós temos a trefilação, a extrusão de tubos ou fios e a estampagem profunda, certo? Vamos estar falando desses processos, tá, pessoal? E nós temos a conformação, né, que... Desculpa. Aí nós temos ainda as conformações do tipo tração, que é o estiramento de chapas, né? E o cisalhamento, que é o corte de chapas, e o dobramento, que também é conhecido, né, como calandragem. Então nós vamos estar falando desses processos, aonde vários desses vão estar aplicados dentro de um processo de conformação. Então nós temos aqui como exemplo, né, para ficar mais entendível, no forjamento, né, quando nós temos forças atuantes em sentidos opostos, né, com isso nós vamos estar forjando o material, né, colocando ele, na maioria dos casos, em formas, e essas formas é quem vai nos dar o material já acabado. Nós temos ali como exemplificação a laminação, correto? Que nada mais é que a gente pegar um material e empunhá-lo também, né, contra os cilindros laminadores, e neles também nós temos essa aplicação de força, perceba que ela é em ângulo, correto? Temos então a trefilação, que é um material sendo, né, puxado para dentro de uma peça de forma a se conformar na medida, né, de abertura que nós temos dentro da trefilação, e podemos ver que são impostos então cargas também de forma angular, né? Nós temos então a extrusão, que nada mais é que empurrarmos o material. Temos essa diferença entre extrusão e a trefilação. A trefilação, o material é puxado, e na extrusão o material ele é empurrado, correto? Então temos essas diferenças. Estampagem profunda é quando nós manipulamos o material na forma de estampa, correto? E com isso ele já sai um material acabado. Temos diversas forças atuantes, vocês podem ver que são, né, de formas verticais e de formas angulares também. Tracionamento, já falamos o que é, né? Quando a gente impõe uma força de tração no material. Com isso nós podemos, né, como exemplo aí, termos a flambagem, né, também, ou até mesmo a questão de estar desempenando peças e várias outras aplicações. Dobramento, né, onde a gente tem, digamos assim, aqui como está até exemplificado, né, um punção, e nele nós vamos estar impondo uma força angular e forçando, né, esse ângulo de dobramento. Pode ser que vamos precisar de uma chapa e vamos dobrar ela em uma determinada angulatura, né? Ou não, pode ser simplesmente marcando peças, né? E o corte, que aí está ligado a cisalhamento, quando nós temos forças opostas também, porém em direções diferentes, né? Aí o material se cisaliza, né? Então se corta. É o que nós podemos falar sobre isso aí.
Então aqui, né, tem até um exercício de preenchimento, né, que através da ilustração à direita vocês vão estar falando, né, qual que é o processo, o esforço predominante dele e se ele é um regime a quente ou a frio, ok? Qualquer coisa, esse exercício a gente pode deixar ele mais para frente, tá, pessoal? Eu já coloquei ele no slide agora, porém ele ainda não vai ficar tão claro ainda para a gente estar montando esse tipo de exercício, tá? Mas a gente volta com ele no final das conformações, correto? Pode ficar tranquilo. Então aqui, ó, conformação, né? Basicamente os processos de conformação podem ser classificados em 5 tópicos, que são eles: laminação, forjamento, extrusão, trefilação e estampagem. Então nós vamos estar falando desses 5 processos de conformações mecânicas, ok? Ou conformações de materiais. Então aí a gente vai estar falando sobre eles um a um, ok? E esse vai estar ligado ao próximo bimestre. Começando pelo primeiro, então, nós temos um processo de conformação mecânica de laminação, certo? E nesse processo de conformação mecânica, o metal ele é forçado a passar entre 2 cilindros, girando em sentidos opostos, com a mesma velocidade periférica. Para quem não lembra, né, velocidade periférica é basicamente a mesma coisa que velocidade angular, e ela está ligada à velocidade no entorno do cilindro. A gente tem a velocidade, né, no eixo em si, que é a que é transmitida para o cilindro, porém o cilindro, como ele tem um diâmetro maior, ele vai ter uma velocidade maior na sua extremidade, né, na sua parte de maior diâmetro. Então a gente chama isso de velocidade periférica. Então os dois cilindros, tanto o de baixo ou como o de cima, né, o inferior ou o superior, os dois têm que girar na mesma velocidade. E o material, então, ele é, né, colocado sobre esses dois cilindros de forma a tender a se esticar, correto? Então nós temos vários esforços colocados nesse material, correto? Isso é a mesma coisa, pessoal, que quando a mãe da gente fazia aqueles pastéis, né? Onde você vem com a massa grossa e você vai passando pelos dois cilindros, certo? Manualmente. E com isso você vai apertando cada hora o cilindro um pouquinho mais. Com isso você vai afinando, né, a espessura da massa. E aqui a ideia é a mesma. Nós temos um metal e esse metal ele vai ser, né, forçado a 2 rolos também. Esses rolos, né, com uma medida, claro, né, nominal correta, né, que é o pedido do cliente no caso. Então aí o material ele é passado por várias vezes por esses cilindros, certo? Com isso a gente vai adotar melhor espessura para esse material, ok? Então, né, nós temos 2 cilindros atuantes, correto? Um girando num sentido e o outro no outro, né, para fazer o mesmo sentido no centro, que é atender a puxar o material também. E com isso nós vamos pegar aí o que nós temos, uma espessura que nós podemos chamar ali, como no desenho demonstra, uma espessura H0, né, ligado aí a uma altura inicial, e depois que ele passar pelos cilindros, ele vai ter uma altura H1, que nada mais é que a sua altura inicial, né, que é uma medida maior que H1, e depois que ele passa pelo cilindro, ele sai com uma medida menor de altura, que isso para nós é o que nós vamos falar que é a espessura da chapa. Com isso também nós temos o que, em alguns casos, o material ele vai também se alargar. Então a gente tem uma largura da chapa também, né, da placa, que após passar pelo cilindro, ela também vai tender a aumentar essa largura. Então, né, nós temos esses esforços também. E vamos, após sair do cilindro também, da cadeira laminadora, né, a gente vai ter um aumento também na largura dessa chapa, correto? Então, basicamente, o processo de laminação ele é feito dessa forma. Lembrando que dentro do processo tem vários tipos de aplicações. Não é simplesmente um processo de laminação que todos eles são iguais, certo? Não são. A gente tem diferentes tipos de processo de laminação, né? Seja ele com 3 cilindros, com 4 cilindros, dual. Então, né, a gente tem várias e várias aplicações. Então, pessoal, para a matéria, né, para a gente continuar com a matéria, eu vou
estar continuando na próxima aula, para não acarretar muito, certo? Então, na próxima aula nossa, nós vamos continuar aqui, né, em condições de trabalho, onde nós vamos falar se o material está sendo laminado a quente ou a frio, né, onde a gente tem umas diferenças também de tolerâncias, né, que é aceitáveis nesse processo, e vamos estar seguindo. Para quem já trabalha com isso, já conhece o processo de laminação, é um processo muito gostoso, né, é bacana de se ver, muito legal mesmo. Então, espero que todos tenham entendido nesse primeiro momento, que é um momento bem textual, é bem dinâmico, né, onde a gente fala sobre os processos, e esses processos são muito visados na empresa. Então, eu espero que todos tenham entendendo. Quem tiver alguma dúvida pode estar entrando em contato comigo, não tem problema, e a gente vai estar esclarecendo isso aí, correto? Então, até a próxima aula nossa. Boa prova a todos nessa semana, boa semana de prova. E aí a gente vai estar seguindo com a matéria, correto? Então, agradeço a todos.